Então, seguindo a recomendação aí, eu vou já iniciar, né, rapidamente, até porque também eu inicio me apresentando, então quem for entrando depois não tem problema, não vai perder nada do conteúdo. Antes de iniciar, né, eu queria agradecer, Sustentário, pelo convite. O professor Serafim entrou aí, agradecer pela oportunidade de estar aqui e dizer também que eu tô como pessoa física, né? Eu sou o Gustavo, funcionário da Stellantis, eu não estou aqui representando a Stellantis, né? Não estou falando pela Stellantis, a maior parte do que eu falo aqui é minha opinião, é eu expressando o que eu aprendi durante esses 10 anos de indústria automotiva e e as informações que eu posso realmente falar de Stellantis são informações que são abertas, que já estão divulgadas e que vocês podem também encontrar na internet. Então, também já antecipando, se quiserem no final perguntar aí sobre novos modelos, o que, é que vem por aí, não posso falar sobre segredos industriais, né? Mas posso sempre falar da minha opinião e posso falar do que já está divulgado, como já disse, né? Então, também reforçar que as imagens aqui, principalmente as imagens de indústria, não são nossas, são todas recolhidas da internet, são imagens ilustrativas, apesar de que os exemplos que eu vou citar, eles são reais, né? Exceto as minhas imagens, né? Eu trouxe minha imagem também algumas vezes aqui, e elas são autênticas, né? As de processos são genéricos. Falar um pouco de quem eu sou, né? Eu vou tentar passar bem rápido aqui, porque eu ensaiei essa apresentação de 47 minutos, eu não quero pegar esse tempo todo para vocês também poderem participar, né? Meu nome é Gustavo Costa, nascido em 1989, não vou dar de mão beijada a minha idade, não, se quiser que faça as contas aí. Sou formado em engenharia mecânica, formei em 2013, né? E como vocês podem ver, eu ingressei na FCA na época em 2014, então tive ainda um ano, depois de formado, em que eu trabalhei na construção civil, como supervisor de obras, que foi também um momento muito interessante, tenho 11 anos de formados, né? E 10 de indústria automotiva. Esse um ano também foi muito importante, porque foi minha primeira experiência como liderança, né? E assim, agregou bastante também para a minha carreira, inclusive dentro da Stellantis. Sou também engenheiro de segurança do trabalho, né? Foi uma pós-graduação que eu fiz posteriormente, e também gestão de projetos, tenho MBA em gestão de projetos. E iniciei na FCA, por que eu falo FCA, né? Não sei, para quem sabe um pouco da história da empresa, FCA era o grupo Fiat Chrysler, né, automóveis, que foi a fusão da Fiat com a Chrysler, que aconteceu mais ou menos por essa época, 2014, quando eu entrei, estava acontecendo a fusão, e mais recentemente, em 2020, a FCA se tornou Stellantis, que foi a fusão da antiga FCA com a antiga PSA, que é Peugeot Citroën, se tornou esse gigante, né, do ramo automotivo que é a Stellantis. E eu fico em Recife, em Pernambuco, né, aqui no Nordeste do Brasil. Iniciei na Stellantis, FCA na época, na planta chamada Goiânia Assembly Plant, né, que é a fábrica que antigamente era conhecida como fábrica da Jeep, hoje é chamada fábrica de Stellantis porque não faz mais sentido chamar fábrica Jeep, né? A gente produz lá Jeep, Ram e Fiat. Então não faz sentido chamar fábrica Jeep. Iniciei com um processo de funilaria, né, especialista de processo produto, e depois fui para o WCM. Aí vem todo meu histórico de metodologia Lean Manufacturing, né? WCM era a metodologia que era aplicada na época. Fui especialista por 3 anos lá na planta de Goiânia. Depois eu tive a oportunidade de ir para a CMA, que faz parte do grupo Stellantis. É uma empresa de componentes que fica dentro do polo. Se vocês se situarem, a fábrica de Goiânia ela é um polo automotivo, né? Tem a fábrica montadora e tem mais 16 indústrias que ficam ali no condomínio, né? No quintal mesmo da fábrica, a gente tem mais 16 indústrias, que é de pneu, de autopeças, de peças soldadas, estampadas, bancos, enfim, são vários fornecedores. A CMA é uma delas e é a única do polo que faz parte do grupo Stellantis. Então não é que eu saí da empresa, não. Eu só mudei digamos assim, de CNPJ, mas dentro do mesmo grupo, né? E lá eu fui para liderar o WCM, passei 2 anos na busca do bronze. Essa aí foi uma frustração da minha passagem no WCM, porque eu não consegui a certificação do bronze. Porque em 2020 a gente teve a pandemia, e a pandemia não permitiu que a gente fizesse auditorias de certificação. A gente já estava pronto para o bronze, já estava tudo, a gente já tinha feito auditorias de teste, já estava, assim,
fomos considerados extraoficialmente uma ponta bronze, mas não conseguimos certificar em função da pandemia, né? Mas a minha redenção veio nos outros 2 anos, no SPW, que o SPW significa Stellantis Production Way, que foi depois da fusão, né, da ex-FCA com ex-PSA, passou deixou de ser WCM e passou a ser SPW, que tem um pouco da base do WCM, mas muda com algumas coisas. E uma das coisas que muda é que passou a ser muito mais focado em resultados, né? E existe um processo que a gente chama de SPS, que é um comparativo de KPIs que você faz entre plantas para ver que pé você está, né? Se você está indo bem, se precisa melhorar a sua performance, é uma competição, uma concorrência que a gente tem interna entre plantas do grupo. E, para nossa grata surpresa, a CMA estava sendo quase sempre no primeiro quartil, na maioria dos KPIs, e em alguns deles, inclusive, a gente era best in class, sendo o benchmarking para o grupo, né? Então, foi a lavagem de alma aí depois de não conseguir certificar o bronze. Atualmente, eu estou na área de auditoria interna e compliance. Entrei pelo programa CLD, que é o Corporate Leadership Development. Estou quase concluindo. Mês que vem eu concluo. E aqui eu auditei várias partes do nosso negócio, né? Partes de qualidade financeira, áreas de telemarketing, uma abrangência bem grande assim que eu tive de visão de negócio, né? Aqui nesse programa. E nas últimas 2 auditorias fui auditor líder. Também, durante esses 2 anos, concluí 13 casos de compliance, que envolve várias coisas, né? Nossos portais de denúncia pode ser para cliente, pode ser para concessionário, pode ser para fornecedor, pode ser de próprio funcionário. Então, abrangeu aí um universo gigantesco. E a partir de 1º de julho, né, daqui a 2 semanas, mais precisamente, eu vou estar concluindo o programa e vou estar retornando para a manufatura. Por isso que está em branco aqui, né? Não tenho ainda histórico, porque é uma página em branco para eu começar a escrever uma nova história do MCE, que é a engenharia de manufatura. Então, eu vou ser responsável, junto com o time, obviamente, pelos lançamentos, né, dos novos modelos da região da América do Sul. E por isso, de antemão, já falei, não me perguntem sobre os novos modelos, porque são segredos industriais, né? Um pouco também da minha vida privada, eu sou um atleta amador, gosto de corrida, gosto de jogar futebol, enfim, praticar todo tipo de esporte. Sou aventureiro, já saltei de paraquedas, já fiz rafting, já escalei vulcão ativo, gosto muito de sentir que eu estou vivo. Sou um leitor, tenho um objetivo pessoal aí de 12 livros por ano, né, um por mês. Nos últimos 2 anos tenho conseguido bater a meta. Esse ano estou no pace aí para bater também. E características gerais, sou um cara que joga junto do time, que é focado em resultados e gosto de desafiar o status quo. Bom, como eu falei que sou um corredor, eu vou iniciar falando um pouco sobre medição. Porque a gente não consegue melhorar se a gente não medir o que a gente faz. Isso serve para tudo, né? Para qualquer tipo de processo, não só na indústria automotiva. E por isso que eu trago aqui um exemplo da vida, né? Eu falei que gosto de correr, e se eu disser para você que agora, depois da nossa conversa aqui, eu vou colocar um tênis e vou para a rua correr, só correr e voltar, sem medir nada, amanhã, se eu fizer a mesma coisa, eu não vou saber se a minha performance foi melhor ou se foi pior, ou se foi a mesma. Não vou ter nenhum parâmetro, né, para saber se eu melhorei. Então, se tiver algum corredor aí também, ou alguém que entende um pouco, o que vocês acham qual que é o mais comum aí? Pode colocar no chat esse chat aqui, acho que compartilhado, né? Mas, enfim, o pessoal vai ver que a gente está interagindo, não tem problema não. Pode colocar no chat aí se quiser, o que vocês acham que é mais comum de medições, né, com relação à corrida de rua para melhorar a performance. Se ninguém se pronunciar, eu dou um spoiler. Pace, isso é ele. Pace o mais de praxe, né? Todo mundo fala. O tempo da sua corrida, a distância que você percorreu, o pace da sua corrida. Esse é o básico, né? Para um corredor, você saber qual o pace que está correndo para você tentar melhorar, né? Estou correndo 5 quilômetros num pace de 5,5. Meu objetivo agora é correr 5,15 no próximo. E aí vai melhorando, trabalhando para conseguir.
Quando você iniciou a sua medição, você consegue saber para onde você pode caminhar para melhorar. Uma vez que você tem essas informações, você domina ela bem, você pode dar outro passo. Você pode ir para um outro nível de medição. Aí, não sei, se quiserem viajar aí, distância, exatamente. Distância eu só citei, não escrevi aqui, mas é também uma questão, né? Tem gente que vai correr maratona, aí primeiro corre a meia, depois vai aumentando, depois chega uma maratona. Mas aí você pode ir para coisas mais complexas, né? Você pode ir para fatores biomecânicos, né? Dados vitais aí, ó. Isso aí, eu tô achando que linka corredor. Você pode monitorar a frequência cardíaca, você pode ver a questão da respiração, o tipo de pisada que você tem, para o tipo de pisada que você tem, qual tênis que é melhor para sua corrida, e aí você vai indo para um nível mais aprofundado da medição. Quanto que eu consigo melhorar a minha performance se eu fizer um cardio frequentemente? Quanto que eu consigo melhorar se eu tiver um tênis específico para minha pisada? Eu já vi aí estudos que mostram que você consegue melhorar até 3% de rendimento só com um tênis específico para sua pisada. É alguma coisa, né? Eu sei que 3% dentro da indústria é uma coisa que todo diretor quer. E aí você pode ir mais além ainda, né? Analisar as zonas de esforço. Você está vendo aqui que eu estou em cima de um viaduto nessa corrida aqui, né? Para subir o viaduto você faz um esforço. Tem um momento ali que você está fazendo um esforço maior. Para descer o viaduto você faz um esforço maior também. É uma zona de esforço. Corridas hoje que você vai na área fofa. Quando você está na área fofa, você está numa zona de esforço também. Então, você pode desenvolver estratégias que você percebe que você desenvolve melhor naquela zona de esforço. Eu, particularmente, gosto de acelerar na subida, porque eu diminuo o tempo que eu fico ali sofrendo na subida. Nem que quando eu chego lá em cima, eu diminuo um pouquinho o ritmo para recuperar o fôlego e depois continuo. Mas eu prefiro, e eu já percebi que assim eu tenho um desempenho melhor, inclusive na descida também. Porque na descida, se você manter o pace que você está freando. Você está fazendo esforço para manter o pace. E eu prefiro soltar, deixa a gravidade levar. Que aí eu faço menos esforço e consigo acelerar. Apesar de parecer simples, eu já tentei fazer com que alguns colegas que correm comigo façam a mesma coisa e não conseguem implementar. Então é uma questão de treino. Mas estão percebendo que eu estou citando aqui outros níveis, né? São o segundo passo, terceiro passo, que você vai conseguindo chegar depois que você domina um primeiro passo. Se você não mede nada, você não pode até melhorar, mas vai melhorar ao acaso. Se você mede, você sabe para onde você precisa ir. Quando você começa a medir bem, aí você consegue dar outros passos para medir melhor, para tentar chegar num nível de detalhe maior, certo? E também, assim, é importante que você dê um passo por vez, né? Dar um passo maior do que a perna, às vezes, não é bom. Você pode tentar, de repente, passar a monitorar as zonas de esforço quando você nem controla o seu pace direito. Aí você pode não ter sua melhor performance de melhoria, né? De desempenho. Então, só um exemplo aí prático, né, do nosso dia a dia, para a gente implementar também na nossa vida na indústria. Até citar uma frase de um colega meu que eu acho genial, que é o seguinte: é melhor você estar aproximadamente correto na sua medição do que você estar precisamente errado. Né? Às vezes a gente quer medir muito bem, fazer uma medição da NASA de algum dado estatístico nosso e a gente não ser assertivo. A gente vai se aproximar de uma coisa, mas não está sendo exatamente onde a gente precisava. Enquanto que a gente, sendo aproximadamente preciso, né, aproximadamente correto, a gente consegue ver tendências, né, o trend de melhoria, você consegue acompanhar. Então, esse é o primeiro ponto, né, medição. Então, vou pedir para vocês irem para o chat de novo. Algumas medições aí, tipos de medição. Como vocês acham que a gente mede lá na Stellantis? Como você acha que a gente mede gás natural, ritmo de produção, energia elétrica? Dá o palpite de vocês aí. E antes que eu diga, eu vou dar a resposta, tá? Mas antes que eu diga a resposta, não é que é a resposta oficial, não, tá? Não é que a resposta que eu vou dar é a oficial da Stellantis, não. É uma leitura que eu faço, tá? E depois vocês vão entender por quê. Algum palpite aí para medição? Gás natural em vazão e PCI. O Lincoln tá on fire aqui no chat. Energia, ritmo de produção.
aqui, viu, gente? Só para ninguém, antes de acharem que é isso mesmo, né, oficialmente, não, isso aqui é uma figura de linguagem, tá? Mas eu estou trazendo aqui para vocês minha interpretação. Como que a gente mede? Todos são medidos da mesma forma. Custo, tá? Porque eu estou falando, não é que é literalmente isso, né? Claro que tem as medições de cada um dos recursos que a gente utiliza. Mas você precisa, o ideal é que você consiga relacionar ele com, quantificar em valores o seu consumo, para você poder demonstrar os ganhos que você tem com seus projetos de melhoria. Às vezes a gente sabe, você tem a prática, você está na vivência da manufatura, no dia a dia, você sabe que se você implementar um projeto, você vai ter uma melhoria, mas você não consegue dizer quanto. E isso dificulta para você conseguir investimento, para você vender o projeto para o diretor, para ele comprar a ideia, para levar aquela melhoria mesmo, colocar para frente. Por isso que é importante você conseguir vincular todos os seus indicadores com o custo, que é a linguagem universal, né? Aí eu vou trazer aqui dois exemplos aqui bem simples, tá? De rotina. Um é supermercado, tá? Antes de realmente para a parte do indústria automotiva. Porque quem trabalha com isso, com metodologia Lean, fica vendo perda em todos os lugares, tá? Então, eu vou ter que compartilhar minha paranoia com vocês. Quando eu vou no supermercado e vejo, por exemplo, às vezes eu esqueci só um ou dois itens, vou lá e compro um ou dois itens. Aí tem um caixa rápido lá que tem 10 pessoas na fila. E tem um caixa normal que tem uma pessoa só passando. Beleza, às vezes é uma compra maior, mas está ali uma pessoa só. Eu não sei vocês, mas eu vou atrás daquela única pessoa. E normalmente, quando isso acontece, depois que eu passo minha compra, que eu olho lá para a fila de caixa rápido, a pessoa que estava lá no final da fila, ainda falta 5 pessoas para ser atendida. Não sei se isso acontece com vocês, mas eu olho para a fila de caixa rápido, que é para ser uma coisa para melhorar a eficiência do atendimento e tudo, e acaba que não é, faz um efeito contrário. Outra coisa, talvez eu seja até julgado por isso, mas antes de me julgarem, deixa eu concluir o raciocínio. Fila preferencial de idosos, gestantes, cadeirantes, etc. Todos os caixas estão ocupados. E tem uma fila preferencial que está com um atendente de caixa que está parado. Não tem ninguém, e não tem ninguém indo na fila preferencial. Eu, mais de uma vez, já fui na fila preferencial, sem ser, eu não me enquadro em nenhum dos casos de preferencial, e fui atendido também, a pessoa não questionou, e passei. Eu entendo que fila preferencial não é exclusiva, é preferencial. Antes de me julgarem também, eu devo deixar claro que, numa fila comum, quando chega, por exemplo, um idoso ou um gestante, eu deixo passar na minha frente, tá, gente? Eu acho que isso é primordial, isso é questão de valores, né? Mas, para mim, a excelência do atendimento ali é muito maior em ter, por exemplo, uma cadeira, porque muitas filas preferenciais não têm a cadeira para um idoso sentar, uma gestante sentar, do que ela só existir por uma medida protocolar, por uma questão protocolar. Não faz muito sentido como eficiência de processo. Então, até uma coisa dessa, assim, eu fico vendo na rotina do supermercado, serve para tudo, serve para sua casa também, você fazer eficiência da sua rotina. Como que às vezes a gente faz uma coisa por protocolo e não por eficiência de processo. O contrário não significa que se aplica para tudo, tá, gente? Nunca estaciono em vaga exclusiva de idoso, em vaga exclusiva de pessoa de PCD, até porque essa vaga é exclusiva, ela não é preferencial. E também não tem como eu largar meu carro lá e saber se vai chegar alguém que vai precisar daquela vaga. Então, aí é outra coisa. Para um estabelecimento que tem uma vaga de estacionamento que não está sendo usada, isso é uma perda, mas é uma perda que ela vai precisar ter. Ela precisa assumir aquela perda. Existem perdas que realmente a gente assume, né? E outras que você consegue realmente atacar, mas uma dessas que é normativa, que é legal, você tem que ter, por mais que ninguém que atenda aquela condição esteja ali para usar a vaga, você vai ter que ter a vaga, e as pessoas que não atendem vão ter que respeitar e não vão preencher, e não vão ocupar, certo? Só um exemplo aqui de rotina. E um exemplo também, antes de ir para a automotiva, da minha experiência em obra. Não sei se alguém aqui é da construção civil, mas é muito comum, às vezes, a gente fazer locação, né, de máquinas pesadas em obra,
E uma das obras que eu participei foi a construção de um ginásio lá em Natal, no Rio Grande do Norte, que foi muito bonito, por sinal. A gente alugou por uma semana um guindaste, mais ou menos parecido com esse aqui da foto, para ele içar as vigas que iam fazer a cumeeira da cobertura do ginásio. E eles içavam, o montador e o soldador subiam e faziam a montagem e solda da cumeeira, né? E aí estava previsto passar uma semana, só que os colaboradores pegavam as vigas, né, as vigas pesadas de aço, colocavam num carrinho, imagina, 10 homens agarrados numa viga super pesada, com risco de segurança, né, porque eles pegavam realmente ali com um moitão, ou quando era uma viga menor, eles pegavam na mão mesmo, colocavam no carrinho, vinha puxando na areia fofa, aquele carrinho, um monte de gente puxando, um esforço danado para carregar até o local de içamento da viga. Quando chegava no local de içamento, o guindaste içava e eles subiam, depois de estar cansado e tudo, subiram um andaime para poder fazer a solda e montagem. E aí eu estranhei, né? Enquanto eles estavam lá se esforçando para carregar a viga, tinha o guindasteiro estava dentro do caminhão lá, esperando chegar a viga para ele poder içar. Aí eu liguei para o meu chefe, que era o dono da empresa, né, na época. O chefe, o aluguel aqui da máquina tem um serviço específico, como é que é? A gente pode fazer, pode usar para quê? Eu falei, não, tá por conta. A máquina está aí, é para usar os 5 dias. Falei, ok, beleza. Então fui lá no guindasteiro, ô amigo, você consegue, por favor, movimentar as vigas, já deixar na posição de içar? Consigo, tranquilo. Aí ele movimentou, salvou um tempo gigantesco, um esforço gigantesco dos colaboradores, e a gente conseguiu reduzir a quantidade de dias de aluguel, né, do guindaste. Então, às vezes, é uma coisa que quem está ali, a pessoa que está na função de administração, de supervisão, está com essa visão de fora, precisa atuar, né? Precisa levantar a mão para enxergar essas perdas, porque os operadores estavam lá, estavam agarrados na viga. Então, a questão deles era fazer força, eles não estavam lá para pensar, era fazer força, botar a viga para cima, arrastar a viga. Quem tem o privilégio de estar ali fora, só observando, tem que pensar nessas coisas para reduzir o esforço, reduzir o custo, reduzir o tempo, né? Reduzir o risco de segurança com relação aos colaboradores. Bom, vamos para linha de montagem agora, né? Que é a realmente o ramo da indústria automotiva, né? Aqui não é segredo para ninguém, desde a época de Henry Ford, né? Do século XX, início do século XX aí, que Ford iniciou com a linha de montagem. Todos sabem que funciona assim, né? Os postos de trabalho são fixos, o carro, quem passa pelos postos de trabalho, os colaboradores vão fazendo suas operações ali no carro, né, no veículo, sempre em sequência, um carro por vez. E aí eu trago um primeiro conceito aqui da indústria automotiva, que pode ser aplicado para outros tipos de indústria também. Mas na automotiva ela é primordial, porque se ele não funcionar bem, gera perdas, que é o tax time. Né? Aqui cada posto de trabalho, que tem um colaborador, os postos de trabalho. Cada posto de trabalho aqui tem um tax time de 1 minuto, né, teórico. Eles precisam funcionar perfeitamente sincronizados, em harmonia, para que fique com esse ciclo aqui acontecendo várias vezes. A cada 1 minuto, passa o carro, você monta o veículo, monta as suas peças que você precisa montar no seu posto de trabalho e, vai dando sequência sem interromper a linha, né? Por que a parada de linha é o calcanhar de Aquiles, né, da manufatura? Principalmente na automotiva, assim. Na verdade, qualquer manufatura, né? Falar em parar a linha é quase que a palavra mágica, né? Assim, ó, se eu fizer isso aqui, eu vou parar a linha. Aí o pessoal tudo corre para fazer o que você está precisando. É uma coisa que às vezes é até usado em vão, né? As pessoas falam assim e como sendo uma forma de convencer as pessoas, mas é ruim porque acaba banalizando. A parada de linha, num processo como esse aqui, se você tiver uma quebra de máquina aqui no segundo posto de trabalho, essas peças aqui vão embora, esses processos aqui vão seguir, vai gerar um vazio. Aqui esse aqui também para, né, porque não consegue mandar para cá. Você vai ter mão de obra ociosa,
Você não vai estar produzindo, não vai estar na ponta da linha a cada 1 minuto saindo um carro, vai ter um vazio técnico aí, né? Vai ter um período sem produzir. Então, você tem a perda produtiva, você tem perda de mão de obra parada, você tem perda da energia residual que fica ainda. Você está consumindo energia sem estar produzindo. Então, são inúmeras perdas né, que é até incalculável. Né? Assim, na indústria automotiva, cada minuto é uma verdadeira fortuna. Então, assim, a questão da manutenção entra aqui muito forte, né? Está dentro da metodologia Lean, não tem nenhum mistério, é manutenção, os tipos de manutenção que são conhecidos, né? Mas a gente sabe que precisa, quando quebra, tem que resolver, né? A manutenção corretiva, que é sempre um problema, porque as quebras elas não avisam, né? Elas acontecem, você é pego de surpresa, você vai ter que fazer um diagnóstico, investigar o que aconteceu para poder botar a linha para rodar de novo. Por isso você tem que ir tentando migrar para uma preventiva e depois preditiva, que é o estado da arte. Né? Que na preventiva quando você já entendeu bem, já passou a medir, como eu falei lá quando eu estava falando da corrida, já sei mais ou menos quando que quebra, qual a vida útil de cada componente. Aí eu vou programando minhas trocas de componentes. Quando você faz a programação, você consegue fazer uma parada programada, que é bem melhor do que uma parada que você foi pego de surpresa. Na parada programada, você pode fazer no horário do almoço dos colaboradores, aí a linha já vai ficar parada mesmo, no horário do café, se for uma parada mais simples, você consegue fazer mais rápido. Não sei, no fim de semana, você pega um time que é de letra, você consegue trabalhar no fim de semana, enfim. Com uma preventiva, né, bem planejada, um calendário bem programado, você consegue evitar essas surpresas, né, desagradáveis aí com relação ao processo. E a preditiva, que, como assim, hoje a gente tem inteligência artificial, tem muita coisa que pode ajudar a gente a trabalhar, que facilita a nossa vida, né, com relação a isso. A saber antes de que aconteça, né? É como se fosse, aqui vou trazer mais uma vez um exemplo da vida real, né? É como se fosse a pessoal da manutenção, são os médicos da máquina. Né? Quando você vai no médico, você chega lá e faz, eu tô com dor de cabeça, tô com enjoo, tô me sentindo mal, tô com dificuldade de fazer isso, eu tô assim, tô assado. Você vai explicando quais são os seus sintomas, o que é que você fez, o que é que você se alimentou, você vai contando a história para ajudar o médico ali a conseguir, de repente, um diagnóstico e conseguir te medicar, conseguir te ajudar a se recuperar. A mesma coisa pode acontecer numa manutenção preditiva. É a máquina falar. A máquina, de fato, né, com todos os instrumentos modernos que a gente tem de medição, e como já falei, de inteligência artificial, ela sinalizar: manutenção, estou com nível de óleo baixo. Manutenção, estou com vibração excessiva no componente X. Estou com um superaquecimento na peça Y. Esses indicativos, antes de que aconteça uma quebra, para você saber que tem algo errado ali. Uma peça vibrando mais do que o normal vai provocar uma quebra. Um superaquecimento vai provocar alguma coisa também. Um incêndio, um princípio de incêndio, vai danificar uma peça. Enfim, são formas que você consegue fazer com que a máquina fale e te ajude, né, a evitar esse problema. Deixa eu embaralhar um pouco aqui o meu processo, porque na automotiva isso não existe, né? A gente trabalha de uma forma que o balanceamento da linha seja perfeito. Tá? Cada posto de trabalho tem que ter o mesmo takt time. Mas existe um conceito que, claro, eu falei lá de 1 minuto, e aí depois você pode ir, como eu também já disse, você vai aprimorando. Meu 1 minuto está bem preciso. A cada 1 minuto, cada operação consegue entregar e eu consigo tirar um carro na ponta da linha. Mas aí eu comecei a fazer algumas melhorias em posto de trabalho, fui fazendo melhoria, e aí chegou um ponto que eu não sabia mais qual era a minha operação gargalo. E aí tem uma metodologia, né, dentro do Lean que chama teoria das restrições. Né? A teoria das restrições fala que você só consegue fazer realmente um ganho de produtividade quando você trabalha no gargalo do processo. Em uma linha aqui, onde eu tenho uma operação que tem 1 minuto de duração, uma com 5, uma com 3 e outra com 3, o meu takt time geral da linha vai ser 5 minutos. Por mais que essa aqui faça em 1 minuto, essa aqui faça em 3, eu não consigo fazer o que saia mais peças em menos de 5 minutos, porque essa operação vai estar travando.
e você vai gerando um buffer, vai gerando um vazio. Uma das formas que se utiliza, né, para identificar é essa questão aqui. Aonde estiver acumulando peça, né, de uma operação anterior, aqui para plantas de componentes, para plantas de motores é mais fácil, né? Para a gente tem peças menores, você consegue ir acumulando. Para o de veículos, não. Veículo ele trava mesmo, não tem jeito. Mas você consegue também observar qual é o colaborador que ainda está trabalhando. Aonde está parando, né? Na de veículos. Esses aqui já largaram mão aqui, já concluíram tudo. Esse aqui ainda está lá, apertado, correndo. Então a gente já consegue identificar aqui essa operação gargalo. Aqui, nesse exemplo que eu estou trazendo, só um balanceamento já ajudaria bastante, né? Eu tenho 5 operações aqui, 15 aqui, 10 aqui, 10 aqui. Se eu pego 5 dessas 15 operações e jogo para cá, eu vou ter 10, 10, 10 e 10. Então eu posso, de repente, conseguir já um lead time, um takt time de 3 minutos na minha linha só rebalanceando. Não é tão direto assim essa matemática, né? Mas a lógica é mais ou menos essa. Porque algumas operações elas precisam ser subsequentes a outras, né? Por questão de ordem de montagem mesmo, alguma lógica ali do processo produtivo. Mas é muito factível, é bem factível. A gente faz isso muitas vezes. Eu trouxe aqui, claro, com uma margem bem maior de 1 minuto para 5, mas a gente trabalha isso às vezes com margem de segundos. Então, uma operação que está 3 segundos mais demorada que a outra. E ela está sendo minha operação gargalo. Então, a gente precisa reformular, melhorar o processo para conseguir ganhar em produtividade, utilizando a teoria das restrições. Bom, e queria falar um pouquinho também sobre valor agregado e diferenciar uma coisa aqui que às vezes quem não está dentro da indústria acha que uma coisa tá muito relacionada com a outra, né? Mas o preço do veículo, ele pouco é influenciado, não vou dizer que não é totalmente influenciado não, porque claro que tem correlação, porque a gente precisa, no final das contas, ter um lucro. Mas ele é pouquíssimo influenciado pelo custo de transformação daquele veículo. O preço, ele é determinado por uma questão de posicionamento do produto. Quem define não é a manufatura. No meu setor, os setores correlacionados aos meus, não tocam nesse tema, não falam sobre o preço do veículo. A gente fica sabendo, inclusive, na mesma hora que vocês ficam sabendo como clientes. O preço é uma questão de posicionamento, é uma questão do quanto você quer entregar com aquele produto, né? O valor agregado que você tem com ele, o status que você tem com aquele veículo, a tecnologia embarcada naquele veículo, tudo que a percepção que o cliente vai ter daquele veículo como marca ou como produto em si, né? Então, o preço está relacionado mais ao posicionamento, ao market share que estrategicamente a empresa entende que vai posicionar aquele produto. Porém, a gente tem um trabalho muito árduo de trabalhar em cima disso, né? Porque se o diretor de marketing fala, olha, esse carro aqui precisa ter um custo, que precisa sair por tal preço, porque senão a gente não vai ter market share. A gente vai precisar de ter um preço X e a gente está com um custo que não dá margem para a gente, custo de produção. Aí entra o nosso trabalho pesado, né? A gente precisa saber identificar todas as perdas para tentar reduzir o custo. E aí, alguns exemplos também aqui que já foram implementados no passado. Se quem conhece bem a indústria automotiva, talvez até nem tenha novidade, mas são coisas que são factíveis de implementar em outros tipos de indústria também. Existe uma fonte de energia que é gratuita, tá? Por incrível que pareça, a gravidade, né? Energia potencial gravitacional, não paga para usar. Você pode transformar a energia potencial gravitacional em energia cinética sem pagar por essa energia. Então é muito comum a gente utilizar, como já falei, essa imagem não é nossa, tá? É uma imagem que eu peguei na internet, mas a gente utiliza muitos gravitacionais similares a esse aqui. Às vezes para passar material de um posto de trabalho para o outro. Porque, lembra que eu falei, né, do preço do carro. O cliente olha para o carro e fala, beleza, esse carro aqui custa 100 mil reais. Ok, o preço dele está justo. Para o cliente não faz diferença se um pneu, o conjunto de roda que está no carro, veio da fábrica que está no quintal lá do Polo Automotivo de Goiânia,
só fez atravessar a rua e entregar lá, ou se eu trouxe do Japão, fiz uma importação do Japão, né? Isso não agrega valor, porque o que agrega valor para o cliente é o pneu, o conjunto de roda em si, a marca, a qualidade. Eu não vou colocar na propaganda conjuntos de rodas importados do Japão. Isso não agrega valor. Porém, tem uma diferença de custo gigantesca. Né? Vocês podem imaginar que fazer um conjunto roda no quintal de casa e atravessar a rua para entregar deve ser bem mais barato do que importar do Japão. Então, por isso, a gente usa muito isso, né, internamente, para passar o material de um posto de trabalho para o outro. Ao invés do colaborador sair do posto de trabalho dele, caminhar até o outro, entregar para ele, voltar, ele coloca no gravitacional, a própria gravidade leva o material para o colaborador vizinho. Uma coisa simples, mas assim, dentro da nossa indústria, na velocidade que a gente trabalha e com o valor agregado que tem nos nossos produtos, cada segundo conta, cada segundo. Por isso que uma solução dessa, apesar de simples, ela traz muito valor agregado para a gente. A AGV, né, que são os Auto-Guided Vehicles, né, veículos autônomos aí. Essa foto também não é nossa, mas a gente tem isso também em praticamente todas as nossas indústrias, né, que já é bem conhecido também, mas nada mais é do que uma rota que você predefine ali. Ele tem um certo sensor, né, também para não estar atropelando ninguém. A pessoa passa na frente, ele para, tudo, mas ele vai fazendo um fluxo ali sem ter a necessidade de ter um operador movimentando uma tradota, que também é um veículo industrial que tem um risco também de acidente, né, com tradota e tudo. Depende da atenção do colaborador, enquanto que aqui é mais seguro, mais barato, né, e mais eficaz, mais eficiente. Kits, dentro da indústria automotiva a gente usa muito kit, principalmente na oficina de montagem. Esse aqui é um kit bem simples, a gente tem alguns kits que são bem mais elaborados, que inclusive a gente batizou de garçom, alguns kits que eles servem o colaborador, né? Você tem alguns mecanismos, né? Alguns anteparos mecânicos lá, que quando passa o kit, bate lá, ele aciona, e acionando o kit serve, né? Ele abre assim, serve o operador para que ele fique com todos os instrumentos de trabalho ali na cara do gol, né? Ele fica ali de frente para a operação, com tudo ali ao seu alcance, e facilita bastante o trabalho. Isso é uma automação de baixo custo, né? Que a gente chama low cost automation, com esses acionamentos, né? Que vão servir e vão, inclusive, evitando que o próprio colaborador tenha que saber a ordem certa de montar as coisas, porque à medida que vai passando na linha, ele vai servindo, então você vai só pegando o que vai chegando ali. Tempo ciclo de robô. No slide anterior eu falei de balanceamento de linha, certo? Pensando num posto de trabalho de operador. Mesma lógica, ou lógica similar, se aplica para os robôs. Eu tenho aqui um posto de trabalho com 4 robôs. Eu tenho um robô que está aplicando 50 pontos de solda e outro robô que está aplicando 2 pontos de solda. E aí, depois que ele aplica os dois, ele fica ocioso, parado, enquanto o outro robô está aplicando 50 pontos de solda. O que isso é ruim? Pô, é um robô, não é que, né, não é que eu estou pagando a hora dele. Mais ou menos. Eu tenho a depreciação do robô, então eu vou fazer mais manutenção do robô que está sobrecarregado. Eu tenho o tempo dele fazer as 50 soldas, enquanto que se eu dividisse pela metade, era 26 para cada um, eu podia reduzir a metade do tempo ali na operação. Então, até o balanceamento do tempo de operação do robô é monitorado também. Existem muitos projetos que a gente faz para fazer esse tipo de padronização e de redução, de otimização, inclusive até do movimento, porque normalmente esses robôs eles têm 7 ou 9 eixos de graus de liberdade, né? Às vezes a gente consegue ganhar em tempo ciclo mudando a rota de movimentação do robô, sendo mais eficiente, né? Que não é tão simples, porque os robôs eles trabalham todos simultaneamente e não pode haver colisão, mas é factível. A gente consegue fazer isso em vários momentos. Outra prática também que é muito comum, que já tem até um tempo, né, a gente já aplica isso desde a época do WCM, que é a Pick to Light, né, que
programa, principalmente na automotiva, você tem muita variação, né? Às vezes são vários modelos que passam na mesma linha, e além dos vários modelos, cada modelo tem várias versões, né? Tem opcionais, tem várias coisas que vão mudando ali de veículo para veículo. Então, se o colaborador precisar ficar atento a isso, em algum momento ele vai errar. Né? Primeiro, ele vai perder tempo procurando quais são as peças que ele precisa montar ali, e por uma falta de atenção ou pela correria, ele vai acabar errando em algum momento também. E o erro dele provoca retrabalho. Né? Ele montou uma peça errada no veículo, lá vai precisar desmontar para montar de novo, vai gerar um retrabalho, vai ter perda de processo. Então, o Pick to Light é vinculado já com o programa de produção, e a luzinha que acende aonde ele precisa pegar a peça. Na hora que ele já informa na quantidade também. Na hora que ele pega a peça, aperta a luzinha, e aí o sistema já sabe que para aquele veículo já pegou as peças que ele precisa. E aí já pode acender a luz do próximo já. São algumas das práticas aí de Lean que a gente implementou. E aí eu estou vendo que a gente só tem mais 8 minutos. Deixa eu ir para um último insight aqui, antes de abrir para perguntas, que agora eu correlaciono com a questão do cifrão que eu coloquei lá no início, tá? Antes que pense que não, a Stellantis só pensa em dinheiro de forma alguma. O dinheiro, é como eu falei, é a linguagem universal. Você vai convencer as pessoas através daquilo. Mas uma empresa que tem valores, como a Stellantis, não se fala em custo com relação à segurança do trabalho, por exemplo, a qualidade, que o nosso cliente está sempre em primeiro lugar, e as pessoas também, os nossos colaboradores. Por isso, inclusive, a gente não usa 5W2H, a gente usa 5W1H, porque não importa o how much. Para cada caso, a gente tem business case. A gente tem o how, mas o how much não importa, porque o que precisa ser feito, vai ser feito. A gente faz os business cases, obviamente, para que a gente vá no melhor cenário, né? Uma questão de segurança do nosso colaborador. Eu tenho a situação mais barata, que eu consigo mitigar, garantir 80% da segurança do colaborador. Não, eu não vou fazer essa. Eu vou na segunda mais barata, que garante 100% da segurança do colaborador. Então, o business case é isso. Para a gente não importa o quanto custa. Precisa ser feito, vai ser feito. E com relação a mostrar o trabalho, né? Porque eu falei do cifrão. Mostrar, quando você vai apresentar para um diretor, né? A gente, isso, como eu falei, é uma interpretação minha. A partir do momento que eu passei a ter mais contato com níveis de diretoria e tudo, vice-presidente, e entender como que funciona a cabeça desse pessoal. Não é uma boa a gente apresentar um PDCA, quando a gente sabe que fez um bom trabalho, a gente quer mostrar detalhe, quer mostrar quais foram as dificuldades, o diretor não tem tempo de ver isso. Isso aqui é bom para você mostrar para o seu líder imediato. Tá? Então, para um diretor, não vale a pena. Porque, no nosso caso, a gente tem a América do Sul, são 5 plantas de veículos, mais plantas de componentes, mais plantas de motores. Então, imagina se ele vai entrar no detalhe de cada coisa. O diretor precisa tomar decisões rápidas, ele não tem tempo. Então, a gente precisa facilitar para ele. Normalmente, um slide. Você pode ir com 50 slides de backup. Aí você só vai usar se ele perguntar e quiser saber mais detalhes da sua informação. Normalmente, um slide que você vai trazer 2 informações. Se você está indo para pedir investimento, eu preciso fazer um projeto, vou precisar de um investimento alto, então eu preciso convencer meu diretor. Como que eu convenço ele? Como que é hoje, as is, e to be. Como que vai ser, né? Qual que é a situação que eu tenho? Preciso mensurar. É um projeto de energia, é um projeto de ganho de produtividade, é um projeto de redução de consumo de gás. Por isso que eu falei, preciso saber quanto vale cada um, quanto que eu gasto com isso hoje e quanto que eu vou passar a gastar, né, com a implementação do meu projeto. Por isso a importância de saber o valor das coisas. Uma coisa, agora é só o dia do parabéns, né? Já implementei, eu vou só mostrar o que foi feito. Então, a ação foi feita e o ganho. Aí eu vou mostrar só o ganho, a parte financeira só no ganho? Não, na ação também. Eu preciso mostrar quanto que eu gastei de investimento para implementar aquela ação, e depois qual foi o meu ganho, né, meu retorno financeiro com isso. Com isso aqui não tem erro. Real, dólar, euro, nessa linguagem o diretor entende rapidamente. Muito fácil. Tá? Era mais um tip aí que eu queria dar do insight que eu tive com o tempo, né? Assim, e porque essa parte é muito importante, né? Não só fazer um bom trabalho, como saber
saber vendê-lo também, né? Saber mostrar o trabalho que foi feito. Isso com o tempo acabei, eu sempre fui meio contra, fui meio não achava que essa questão era uma questão meio política, mas com o tempo precisei entender, eu consegui entender que não era justo comigo mesmo, né, eu fazer um bom trabalho e as pessoas não soubessem. Porque o diretor, o seu líder imediato talvez até consiga, mas às vezes nem tanto, né, dependendo da proximidade que você tem ou não. Mas o diretor não acompanha o seu trabalho no dia a dia. Ele vai ver o resultado da planta e não sabe quem fez lá esse resultado. Então, é preciso que a gente mostre o que foi feito, como que a gente trabalhou e como que a gente conseguiu os resultados. Era mais esse o recado que eu queria passar. Não sei se o... Professor Gustavo? Oi, pode falar. A gente tem 3 minutinhos ainda, se o professor quiser abrir para perguntas. Isso. Quero abrir para perguntas, isso mesmo. No chat não temos perguntas. Se quiserem perguntar algo que não seja sobre novos veículos, pode ser no chat, pode abrir o microfone. Se não for pergunta, também pode dar um feedback também se quiser. O que eu posso fazer para melhorar a próxima. Bom, até corri um pouquinho mais no final aqui para sobrar um tempinho, mas acabou que ficou então 2 minutos. Se ninguém tem nenhuma pergunta, nenhum comentário, eu só agradeço da participação de vocês e espero que tenha agregado bastante aí. Né? O tempo foi curto, né? Eu até, como eu falei, o ensaio deu 47 minutos, tentei ser um pouco mais rápido, mas é bastante coisa, assim. E olha que eu nem entrei em detalhe de Lean Manufacturing, né? Mas aí a gente tem módulos e módulos de treinamentos que duram horas e horas, né? Então não é que dá para passar assim tão rápido. Como é um processo de Jean Smith? Como é o processo de convencimento de um projeto de melhoria, fábrica, gestão e outros? Então, Jean, é o seguinte, a gente tem duas formas, né? Existem projetos que são mais simples, como eu mostrei o gravitacional, né, que você viu ali. O gravitacional é uma coisa que o custo é muito baixo. Então, você tem autonomia dentro da unidade produtiva para fazer aquilo lá. Você não precisa nem pedir bênção para ninguém, assim. Não pedir bênção para ninguém, porque tem pelo menos o gerente da unidade que vai apoiar. Mas ele tem dentro do budget dele uma verba específica para projetos, né? Então ele consegue ter autonomia para alguns projetos que são assim mais simples, que têm um custo mais baixo. Mas para coisas que precisam de investimento, né, quando vai para uma ordem maior de investimento, aí precisa levar para o diretor de manufatura. E aí existe uma reunião que normalmente ela é mensal, em que você leva a proposta, e sempre como eu falei, né? Sempre uma page lá. Como tá e como vai ser. E você mostra para ele qual é a proposta, qual é o investimento que você precisa. E aí o diretor vai dando ok, ou não ok, ou stand-by. Às vezes ele até gosta da ideia, mas ele diz assim, ó, só não é o momento porque, não sei, estamos contingenciando agora investimentos, e aí dá uma segurada para outro momento, mas você pode já receber ali o não, ou você pode receber também o sim também, né? Mas é sempre nessa lógica.